gravar. Então, a ideia de falar de neurociência das emoções é porque neurociência das emoções é um tema básico, tá? Um tema, quando eu falo básico, porque é basilar, né? Ou seja, ele está na base de vários conceitos para a gente poder entender psiquiatria, os transtornos mentais, combinado? Então, vamos lá começar. Então, basicamente, a gente vai falar sobre neurociência das emoções. Se a gente for aprofundar isso, dá para uma vida inteira, até porque nós não temos consenso em todas as áreas da neurociência das emoções, mas eu vou tentar trazer uma introdução bastante ampla, no sentido de pegar pontos mais importantes para a gente poder entender a fisiopatologia dos principais transtornos psiquiátricos, especialmente transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, que a gente deve focar um pouco, especialmente nesse momento de pandemia, em que é muito provável que se aumente a incidência de transtorno de estresse pós-traumático e também de outros transtornos de ansiedade em geral. Mas também vamos tentar fazer um link hoje com a psicoterapia cognitiva, tentar fazer o link entre neurociência e psicoterapia cognitiva. Então, vamos lá. Primeiro, um pouco de alguns dados básicos, né, de que a célula básica do nosso sistema nervoso é o neurônio, mas quando a gente vai aprofundando um pouco de fisiopatologia, etiopatogenia dos transtornos mentais, não entram em cena só os neurônios, entra em cena também todo o arcabouço que está por trás do neurônio, que são chamadas células da glia, porque quando você estuda no início, lá no terceiro ano do colégio, você vê mais com as células de sustentação, eventualmente alguma função no sentido de macrofágica, etc. Mas tem sido cada vez mais estudado, inclusive tem artigos de revisão só sobre isso, mostrando como está alterado, né, do ponto de vista inflamatório o nosso cérebro. E quando a gente fala assim do ponto de vista inflamatório o nosso cérebro, a gente está falando das células da glia e como essas alterações são importantes também para a etiopatogenia dos transtornos psiquiátricos. Então, obviamente que a gente vai falar muito de neurônio, mas é um capítulo à parte você estudar as células da glia com essa conceituação ampla, tá? Eu acho essa figura bem interessante. Eu estava mostrando para a Bia, minha filha, e ela mostrando para ela que era o cérebro. E o que é que tinha dentro do cérebro? Tinha essas sinapses, tinha esses neurônios aqui, que ela achou parecido com um bocado de aranha, que é como se a gente imagina que seriam as ligações dos neurônios, e que por trás estão aí a transformação de um impulso elétrico em um impulso químico através dos neurotransmissores, né? E que ela perguntava assim, papai, o que é que tem nesse neurotransmissor? Eu falei, tem informação. E ela perguntou, como assim informação? Eu, por exemplo, agora, eu estou dando um abraço em você porque meu neurônio está mandando lá essa informação de dar um abraço em você. E aí foi uma forma que eu encontrei, a gente poder visualizar o que, é que a gente vai estar conversando, tá? De neurocircuitos. Mas aí, do ponto de vista histórico, tem algumas coisas que não tem por onde não falar. E um deles é o Phineas Gage. Esse livro eu recomendo, é um livro interessante. Ele pega a história de pedras até a moderna neurociência, e ele conta a história também do Phineas Gage, contando um pouco dos médicos. Esse médico aqui é o David Ferrer e esse é o John Harlow. O John Harlow foi o médico que atendeu o Phineas Gage e que publicou os artigos sobre o atendimento clínico da evolução do Phineas Gage. Tá? O Phineas Gage era um ferroviário, né, esse indivíduo aqui que um dia estava indo para o seu trabalho, quando cai essa estaca, provavelmente nesse local do cérebro dele, e aí, para o espanto de todos, ele sobreviveu. Além de sobreviver, ele não teve sequelas neurológicas. Então, ele não teve perdas motoras nem perdas sensoriais. E até então, estava se começando a descobrir. A gente está falando, depois eu vou mostrar os artigos originais do John Harlow. Está falando de um período que a neurociência estava engateando ainda, estava começando a se descobrir alguma coisa. E essa grande coisa que se descobriu foi muito graças ao Phineas Gage, porque apesar de não ter mudanças motoras nem sensoriais, ele mudou completamente o comportamento dele, ele não conseguia mais ser uma figura autodeterminada, não conseguia manter mais o padrão de comportamento dele, ficou bastante agressivo, então mudou completamente a personalidade do que ele
era. Tanto que no final da vida dele parece que ele ficava num circo, né, ele perdeu apenas um olho, e ele ficava num circo abrindo, diziam que se desse ter bom para ele, ele abria para poder mostrar o ferimento, algo do tipo. O David Ferri entra na jogada porque o David Ferri ele fez uma descrição de um experimento que ele tinha feito com macacos, tirando assim a parte anterior do cérebro, ou lesionando a parte anterior do cérebro dos macacos e percebendo que os macacos tinham alteração que não era motora, ele percebeu isso, não era motora, também não era uma alteração sensitiva, era uma alteração mais no comportamento. Ele descreveu isso num artigo, mas é que se casou um pouco com essas informações. Então, o Phineas Gage é fundamental quando você fala de neurociência. Tem alguns casos emblemáticos, né, em neurociências, e o Phineas Gage é um dos principais. É como se fossem as histéricas para Charcot, Freud e a psicanálise, é o Phineas Gage para neurociências. Porque assim como as histéricas mostraram, e aí histérica sem nenhum sentido pejorativo, mas no termo mesmo, psicanalítico do termo, mostraram que o psíquico ele consegue repercutir no corpo de forma muito intensa, de tal modo que mesmo que a pessoa não tenha uma lesão neurológica, ela pode ficar sem andar, pode ficar sem sentir as sensações apenas por traumas psíquicos. Então, essa foi a grande contribuição, né, para a formação da chamada psicanálise e depois da psicossomática. E o Phineas Gage foi a grande contribuição prática para evidenciar que o cérebro também lida com emoções, também lida com comportamentos. Porque até então se achava que essas esferas eram alguma coisa mais da religião, no sentido da alma, ou seja, extra corpóreo. Você não teria nenhuma, digamos assim, nenhum correlato cerebral. E eu não vou entrar num debate o que é que veio primeiro, se existe uma coisa ou outra, mas não tinha nenhuma visão de que existiria um correlato cerebral das emoções ou do comportamento. E com o Phineas Gage ficou patente, ficou muito visível de que, olha, o cérebro também é responsável por essa coisa chamada comportamento, por essa coisa chamada emoções. Então, ele é um divisor de águas, de fato, o acidente que aconteceu com ele. E aí eu acho interessante mostrar para vocês, veja aí, foi 1848, esse é o artigo do John Harlow, embora nem está o nome dele aí, mas é o John Harlow descrevendo, por editor desse jornal, Boston Medical and Surgical Journal, ele escrevendo essa do Phineas Gage. Aí tem outro artigo também do John Harlow, já de 68. Então veja, esse aqui de 48 é como se fosse a primeira publicação, e esse de 68 já é uma publicação como se fosse colocando a evolução do Phineas Gage, porque o John Harlow acompanhou a época toda, né? Então ele coloca já sobre a recuperação de uma pessoa que teve uma barra de ferro que passou pela sua cabeça. E aí ele coloca toda a evolução. Esses artigos dá para você encontrar porque são tão importantes que eu tenho eles, depois posso mandar. Até não li todos, mas li uma parte porque fiquei achando curioso do ponto de vista histórico mesmo. Então, algumas revistas, por exemplo, o British Medical Journal, eles publicaram como uma coisa histórica. Alguns artigos, Neurology, já republicou esse artigo como sendo uma seção histórica. Então, eu tenho por causa disso. E esse aí, o David Ferrier, falando dessa localização dessa lesão cerebral, tá? Que é aquele artigo que eu estava falando. É tão interessante e tão importante que o Antônio Damasio, ele resgata, junto com o grupo dele, o Phineas Gage, agora com as modernas técnicas de neuroimagem, que está lá do Phineas Gage. E ele coloca que um dos pontos importantes seria sendo uma região chamada medial, que seria fundamental para a tomada de decisão, para o processamento das emoções e, consequentemente, a tomada de decisão. E aí ele tenta localizar um pouco mais. Não foi só o ventro medial, foram outras regiões, mas basicamente foi o córtex pré-frontal, que é uma região fundamental para um bocado de processamento cognitivo, inclusive na psicoterapia. Então, você vai falar um pouco mais e começa a se evidenciar, né, essa função do córtex pré-frontal, essa função não só do lobo frontal, mas do córtex pré-frontal como sendo algo importante
importantíssimo para o comportamento. E aí, historicamente falando, vale a pena falar um pouco do início da sistematização. Alguns autores, primeiro deles, o próprio Charles Darwin. Tem a data, eu não lembro exatamente, desse livro, 1872, então veio todo mundo, né? Porque o Charles Darwin é colocado como sendo o primeiro autor a tentar descrever alguma coisa sobre emoções. Por quê? Porque nesse livro, chamado A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, ele percebe a semelhança entre as expressões emocionais nos homens e nos animais. Ele descreve essas semelhanças e é tido como sendo um fundador desse campo de pesquisas, mas veja que a gente está falando de 1872 e o Phineas Gage foi 1848, 1868, esses dois marcos aí dos artigos de John Harlow descrevendo. Eu acho que deve ter tido outros artigos que John Harlow tenha publicado, mas esses aí foram os mais importantes, pelo menos do ponto de vista histórico, e acho que vale a pena fazer um parênteses mostrando como a clínica é importante e como ainda tem função publicação de relatos de caso, de séries de caso. Por quê? Porque às vezes você tem achados, embora hoje fique um pouco mais raro acontecer isso, na era pelo pouco conhecimento que se tinha sobre o cérebro, mas às vezes a clínica antecede a pesquisa no sentido da observação dos fenômenos, por isso que ainda tem muita validade publicação de casos clínicos, embora fique cada vez mais difícil publicar, cientificamente falando, casos clínicos. Aí, 6 anos depois, você tem o Paul Broca, que é muito conhecido pela área da linguagem, né? A área de Broca, mas ele foi também uma pessoa que tentou fazer uma diferença. Primeiro, ele tentou diferenciar os cérebros humanos dos cérebros animais e percebeu que a grande diferença seria o volume do lobo frontal, que no nosso cérebro seria bem maior do que o volume do lobo frontal nos animais. E o Paul Broca, além de fazer essa divisão, ele deu o primeiro nome sistema límbico, não sistema, ele deu o grande lobo límbico. Seria basicamente o giro do símbolo com algumas outras regiões. Mas é a primeira tentativa, né, 1878, de tentar mostrar que o cérebro tinha alguma região. Então já tinha lá o Phineas Gage acidentado, as pessoas já estavam começando a entender que o cérebro tinha assim alguma expressão. Darwin mostra que essa expressão emocional é alguma coisa compartilhada com os animais, e o Paul Broca propõe esse nome, o grande lobo límbico. E aí você tem as primeiras teorias mais bem formuladas, seriam William James e Carl Land. São pessoas que trabalharam em épocas diferentes, um ano depois do outro. Eu não lembro bem o ano aqui. William James foi em 1884 e o Carl em 1885. Então, eles trabalharam de forma independente, mas por que a teoria ficou chamada teoria de James Lange? Porque a teoria foi basicamente a mesma, embora eles trabalhassem de forma paralela, sem conhecer um trabalho do outro. Mas, basicamente, o que eles colocavam? Que as reações emocionais seriam processos fisiológicos de adaptação a estímulos ambientais. E eles dão muita ênfase na existência das emoções como sendo um processo fisiológico adaptativo ao estímulo ambiental. Então, para eles, o que tinha existência mesmo era essa coisa mais fisiológica chamada emoção. Essa outra questão chamada sentimento seria já uma interpretação cultural, uma interpretação pessoal das emoções. Então, quer dizer que acontecia um estímulo ambiental, esse estímulo gerava alguma reação fisiológica no corpo, coração acelerado, ereção dos pelos, qualquer coisa do tipo. E aí a gente percebia essa reação emocional e culturalmente a gente chamaria isso de medo. Então, o medo seria um sentimento, né? Ou alguma coisa nessa perspectiva que responderia a uma interpretação dessa mudança fisiológica. Mas para eles, as emoções é que teriam realmente a existência. O sentimento seria apenas uma convenção. Acho que é interessante colocar isso porque depois se travou uma série de outros debates e uma série de outros experimentos mostrando que não, olha, você não necessariamente precisa ter um estímulo ambiental para poder gerar toda essa cascata. E aí algumas pessoas colocaram que o sentimento é que teria realmente ou seja, o sentimento como sendo um tributário de uma interpretação mais cortical, é que teria uma existência própria e isso levaria a uma reação emocional, ou seja, uma reação fisiológica.
O que a gente sabe hoje, acho que vale a pena até enfatizar essa teoria do James Lang, é que essas duas instâncias elas são muito correlacionadas. E aí eu já coloco desde já a partir de agora essa percepção de que nessa teoria das emoções, nessa neurociência das emoções, a gente sempre vai ter duas áreas, né, ou duas esferas, que seria uma esfera mais automática, uma esfera mais inconsciente, uma esfera que seria mais límbica, inferior, e uma esfera mais consciente, mais voluntária e mais passiva, portanto, de mudança, que seria mais vinculada ao córtex pré-frontal, que seria, para a visão de alguns neurocientistas, como Núria, como Nuta, na realidade, seria a principal área cortical do sistema límbico. As outras seriam de menor importância. Tá? Então, esse jogo dessas duas coisas, né? Mais involuntária e outra mais voluntária, que é qualquer que seja o nome que a gente dê, ela sempre vai estar em voga e sempre vai ser um ponto a ser trabalhado, inclusive na psicoterapia e no entendimento da fisiopatologia dos transtornos mentais. Hoje em dia, quando você vai ler livros de neurociências e vai ler os livros de neurociências das emoções, ou os capítulos, alguns capítulos até colocam assim, emotional feelings, que seriam sentimentos emocionais, mostrando o quê? Que uma coisa está relacionada à outra. É muito difícil, a gente faz essa divisão didática, historicamente importante, mas na prática é muito difícil você separar uma coisa da outra. Por quê? Porque quando um estímulo ambiental surge, gera as reações fisiológicas mais periféricas no corpo, esse estímulo é tão rápido para chegar no nosso córtex pré-frontal e a gente interpretar esse estímulo e tomar alguma reação que acaba sendo em milésimos de segundo, que fica difícil, às vezes, dizer o que é que veio primeiro. E aí eu já coloco na psicoterapia cognitiva que, embora a psicoterapia cognitiva muitas vezes enfatize o pensamento, não significa que o pensamento seja sempre o primeiro a surgir e as emoções e o comportamento sejam secundários. Na realidade, é uma grande cascata que acontece tudo ao mesmo tempo. Agora, como terapeutas cognitivos, muitas vezes nós vamos usar a janela do pensamento como sendo uma janela de abertura para poder atuar do ponto de vista psicoterapêutico, como sendo uma porta para poder mexer aquele ciclo que naquele momento está vicioso, digamos assim. Tá? Então, de introdução, eu acho que seria isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse ponto é importante. Esses três autores, só para saber, porque geralmente eles falam. O circuito de papéis é uma coisa. Veja quem dá um salto, né, de 1878 para 1937. E aí esse pesquisador Papez, ele propôs um circuito. E o que é interessante é que muitas das áreas que ele falou realmente fazem parte da regulação das emoções, a gente sabe hoje em dia, mas além disso é interessante a noção de circuito, diferentemente de uma visão mais inicial, que seria assim, uma parte do cérebro, né? O grande lobo límbico, quer queira quer não, Broca é oriundo de uma tradição localizacionista, tentar localizar áreas para poder, digamos assim, dar a função daquela área. Então, o Papez, de certa forma, é um dos primeiros que coloca a noção de circuitaria, a noção de um sistema, de um circuito integrado de várias áreas em locais diferentes que trabalham conjuntamente para poder dar alguma função. Alguns anos depois, esse outro neurocientista ele dá uma ideia bem interessante, que é o Paul MacLean. Primeiro, ele aprofunda o conceito de sistema límbico, pegando essa ideia de circuitaria, e ele dá uma teoria bem interessante, que seria a teoria de que nosso cérebro tem idades evolutivas diferentes no surgimento das estruturas. Então, dividiria o cérebro em três áreas, que seria o cérebro trino, né? Um complexo do réptil, que seria a parte mais antiga do nosso cérebro, o sistema límbico, que seria um pouco mais intermediário, e o neocórtex, sendo que para esse nauta, o neocórtex verdadeiro do ser humano seria o córtex pré-frontal. O nauta, ele também dá uma contribuição, veja, 1971, ampliando anatomicamente, dando o quê? ênfase ao córtex pré-frontal como sendo de fato o neocórtex. Ele enfatiza no ponto de vista das emoções, especialmente a parte medial do córtex pré-frontal. Ele também acrescenta os núcleos monoaminérgicos do mesencéfalo.
ou seja, o locus coeruleus, né, a substância nigra e os núcleos da RAF, que seriam os principais núcleos monoaminérgicos do comportamento das emoções. Você tem também, quer dizer, a substância negra nem é das emoções, é mais dopaminérgica de motor, né? Seria das emoções da área tegmental ventral, um outro núcleo dopaminérgico. Então, esses três núcleos aí, área tegmental ventral, locus coeruleus e núcleos da RAF, ele coloca como sendo também parte do sistema límbico. Então, é importante ver esses nomes porque você vai estar sempre olhando. Lembre isso aí. Mas aí vem esse debate, emoção versus razão, que na neurociência a razão acaba sendo chamada de cognição, mas você vai ver que atualmente até isso se ampliou e eventualmente você vai encontrar que emoção não deixa de ser uma cognição, embora algumas pessoas não gostem dessa definição, mas alguns teóricos colocam assim: emoção seria uma cognição quente e razão seria uma cognição fria. Quem é que vem primeiro? Tá? Esse é um grande debate. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Então, esse é um grande debate. O Lazarus, ele vai dizer que as emoções são secundárias e são dependentes da cognição, enquanto esse outro autor vai dizer que as emoções são anteriores à cognição e são independentes da cognição. Então, a gente não sabe exatamente o que veio primeiro, mas esse debate para a prática clínica, a gente vai ver que muitas vezes vai variar de caso para caso. A gente vai ver que às vezes fica bem claro na pessoa, naquela situação que ela traz, que parece que foi o pensamento que veio primeiro, ou seja, a cognição que veio primeiro, e a partir daí desencadeou todo o ciclo vicioso. Outras vezes parece que são mais as reações fisiológicas mesmo e, consequentemente, emocionais que vieram primeiro. De fato, talvez não se tenha ainda uma resposta neurocientífica do que é que existe primeiro no ser humano, tá? E aí é importante, dentro desse binômio emoção e razão, ou cognição, a gente entender essa teoria do appraisal. Essa teoria, ela vai dizer o seguinte, que as emoções, elas seriam geradas a partir de avaliações, então seria o appraisal, né, a avaliação de estímulos vivenciados. E depois eu mando para vocês os slides, por isso que eu fiz questão também de colocar mais didaticamente aí os termozinhos, que fica até como uma fonte de leitura rápida. Então, as emoções seriam esses marcadores biológicos da importância de um evento. Se eu pudesse dizer uma definição que você vai ver que resume bem o que a gente vai falar hoje e o que as teorias neurocientíficas colocam, é como se a emoção fosse uma marca de importância de uma vivência, tá? Uma marca avaliativa da importância de uma vivência. Aí você tem o modelo de Gross, na década de 90, ele vai dizer assim, que uma situação é interpretada como relevante em relação aos objetivos correntes do indivíduo. Então, se essa situação é interpretada como relevante em relação ao que a gente pensa, o que a gente quer, automaticamente a gente vai dar uma marca mais importante a essa situação e vai marcá-la com mais emoção. E aí, esses objetivos podem ter o quê? Podem ter uma base biológica, ou seja, mais inata, ou cultural, ou seja, mais construída. E aí, quando eu falo de personalidade, acho que eu falei para os residentes na aula passada sobre personalidade, sempre estava esse jogo, a genética mais o ambiente. A genética seria o temperamento e o ambiente seria mais o caráter. E aí, os nossos objetivos podem estar de acordo com o nosso temperamento, mas também podem estar moldados pelo ambiente de acordo com o nosso caráter. Os nossos objetivos podem buscar benefícios sociais ou individuais. Agora, geralmente, são objetivos que competem entre si. Eventualmente ou geralmente, os objetivos sociais acabam sendo um pouco diferentes dos objetivos pessoais e aí acaba sendo toda uma dificuldade para a gente tomar as decisões. E a integração dessas diferentes influências determinaria se seria gerada ou não uma emoção. Ou seja, a partir dessa avaliação que leva em conta o estímulo externo, mas leva em conta também
as questões internas, os nossos objetivos, a gente vai avaliar um evento como sendo importante ou não e vai marcá-lo, né, com a nossa carga emocional, gerando assim uma reação emocional. Então, essa aí seria a teoria do appraisal para entender a geração das emoções, tá? Vamos em frente. Vamos tentar conceituar, então, a emoção. Eu acabei falando antes, mas seria assim, podem ser entendidas como reações biologicamente geradas para coordenar respostas adaptativas diante de situações interpretadas como importantes desafios ou importantes oportunidades, tá? Então, fica aí algumas coisas. Reações biológicas. As emoções trazem, sim, reações biológicas porque está vinculado à própria neurocircuitaria como um todo. E mais um ponto importante para a gente, como terapeuta, entender e até passar para o paciente. O que é? O paciente ele vem muito inundado por emoções desprazerosas, que a gente vai classificar como emoções negativas, muitas vezes, de acordo com a valência. E aí essas emoções desprazerosas, por exemplo, num transtorno de pânico ou no quadro depressivo, faz com que, junto com a visão cultural sobre as emoções, faz com que as pessoas e o nosso paciente tenham a visão de que emoções são ruins, de que as emoções geram problemas, de que as emoções devem ser não desejadas, a gente deve bloquear as emoções. E aí, do ponto de vista, inclusive, evolutivo, a gente precisa entender que as emoções são colocadas na nossa vida para a gente gerar respostas adaptativas no momento em que a gente marca uma situação de vida como sendo importante para guardar, inclusive na nossa memória autobiográfica. Dessa maneira, toda emoção tem uma função. Toda emoção tem uma função. Eu repito isso para poder enfatizar na nossa cabeça, a gente poder enfatizar isso quando passar para o paciente. Talvez a percepção de que a emoção é ruim seja o viés da nossa clínica, porque a gente pega pessoas que estão passando por adoecimento, como eu falei, inundadas por emoções desagradáveis, ou seja, as suas tomadas de decisão, a sua vida está muito influenciada negativamente por esse excesso de emoções que não estão conseguindo ser reguladas adequadamente, mas a própria sociedade tem uma certa visão de que a emoção é ruim. Então, se você pega, por exemplo, sociedades mais anglo-saxões, né, como, sei lá, minha cunhada, minhas porque eu já tive mais de uma cunhada, porque minha irmã já se separou, já casou algumas vezes. E aí todas lá britânicas, gaulesas, tal. E é engraçado que quando elas são muito contidos, né, a cultura é muito contida na parte das emoções. E às vezes eles colocam assim até um apelido, você ficou muito emotional, como se fosse até uma coisa meio pejorativa, no sentido de que a pessoa ficou descontrolada. Então as emoções trazem essa visão no bojo cultural, talvez porque a gente foi colonizado, né, por europeus, embora o português seja um pouco diferente, mas é europeu. Talvez porque a gente é colonizado novamente pela cultura, né, pela globalização, por a influência anglo-saxônica. Mas se a gente pegar o latino mesmo, o povo latino é muito mais vinculado, né? O espanhol, a música espanhola é muito mais emotiva, gera muito mais emoções, inclusive. O importante é que emoções conferem às informações um status de prioridade no processamento neural. Então, acho que isso é importante enquanto psiquiatras, enquanto psicólogos, ou enquanto terapeutas em si, enfatizar isso em nós, que a emoção tem uma função por causa disso. E dá para até entender melhor qual a função, porque acho que os pacientes percebem quando a gente está dizendo alguma coisa de forma decorada ou quando a gente consegue, de fato, incorporar esse conceito na nossa cabeça, fica mais fácil de passar credibilidade no que a gente está dizendo, né? Então, a appraisal seria a avaliação para conferir esse status. Aí tem o reappraisal, que seria a reavaliação. Então, e aí vem a reavaliação cognitiva como uma estratégia importante da regulação emocional. Reavaliação cognitiva ou reappraisal seria a capacidade que a gente tem de reinterpretar uma situação para quê? Para poder influenciar as emoções que são geradas por essa situação. E essa aí é uma estratégia bem importante da regulação emocional, tá? Na realidade,
uma das estratégias, embora existam outras formas de regular a emoção, que não seja usando só a reavaliação cognitiva, mas do ponto de vista da terapia da fala, da terapia que usa fala, sem sombra de dúvida, a regulação emocional a partir da reavaliação cognitiva, que na verdade é um reappraisal, é uma das técnicas mais utilizadas, porque aquela situação gera uma emoção na pessoa, né, baseada em toda a vivência. Vamos pegar lá, pegar agora o modelo cognitivo. Então, imagine alguém que tenha como agora, né? Estava fazendo uma live agora, aí a gente falou sobre isso. A gente está vivendo compartilhadamente uma situação de vulnerabilidade, ou seja, os esquemas, né, de vulnerabilidade ficam muito mais ativados. E, eventualmente, as nossas crenças nucleares de desamparo, de que nós estamos sozinhos e tal. Então, pode acontecer uma situação, sei lá, não me ligaram quando eu estava esperando. E essa não ligação faz com que eu interprete, porque essa situação toca lá a minha crença nuclear de desamparo, né, de não estar ninguém olhando por mim, e aí eu posso vir na minha cognição algum pensamento desse aspecto de que ninguém lembra de mim, de que eu estou desamparado, que eu estou sozinho, de que, enfim, cada um é por si. Isso gera uma certa tristeza, uma certa raiva. Mas aí, se eu reavaliar a situação, eu posso começar a reavaliar. Poxa, ela pode estar muito sobrecarregada, porque está todo mundo vivenciando o momento de pandemia, todo mundo muito sobrecarregado. E essa reavaliação, eventualmente, pode fazer com que as minhas emoções sejam modificadas e, eventualmente, com o tempo, né, não é tão rápido assim, demora tempo, mas eu possa mudar as minhas crenças nucleares também. Então, isso é uma base neurocientífica bastante importante. Tá? Vamos caminhar. Isso aí teria mais o porquê das emoções, a origem das emoções e a possibilidade que a gente tem de manipular ou de manejar as emoções. Mas é importante classificar. E aí eu vou dizer para vocês que a gente classifica as emoções a partir de duas formas. Uma classificação que é mais dimensional, que seria a classificação mesmo, e outra classificação que seria mais categorial, no sentido de categorizar as emoções, tá? Aí nós temos teorias unidimensionais para poder classificar as emoções, e essa classificação unidimensional, ela pode ser baseada na valência e baseada no comportamento associado. Então, a divisão da emoção, classificar uma emoção baseado na valência, é baseado no espectro de valência, de que existiria um polo negativo, e esse negativo, mais uma vez, enfatizando, é porque é desprazeroso ou desagradável, e não necessariamente ruim. Negativo no ponto de vista de ser desprazeroso e desagradável. Mas, do ponto de vista evolutivo, tem um papel importante, por isso que a gente não pode dizer que é necessariamente ruim nesse aspecto. Embora seja ruim de sentir, mas não necessariamente ruim o desfecho que essa emoção pode trazer para nossas vidas. E outro polo seria o polo das emoções positivas, ou agradáveis, ou prazerosas. E aí você tem um espectro. Por que espectro? Porque, eventualmente, você pode ter emoções que estão aí no meio termo, né? Por exemplo, uma emoção que seria meio neutra seria a emoção chamada surpresa. E essa emoção surpresa, teoricamente, ela estaria no meio termo ali, podendo ser interpretada por uns como agradável e por outros como desagradável. Outro tipo de classificação unidimensional, que vê apenas uma dimensão das emoções, seria a classificação baseada em comportamentos que estão associadas ou associados a essas emoções. Aí você pode classificar as emoções de evitação ou de avoidance, que seria muito parecido com as emoções negativas, tá? Então, tão próximas ali. Por exemplo, o medo poderia ser classificado como uma emoção negativa, baseado na valência, e evitação de esquiva, baseado no comportamento associado ao medo. Enquanto existe outro polo, que seriam as emoções que geram um approach ou uma aproximação, e a gente pode classificar a alegria, né,
como sendo uma emoção que gera um approach. Quando eu estou alegre, geralmente eu tento socializar, tento me aproximar do outro. Então, essa é uma classificação unidimensional. Então, nada de que, digamos assim, emoções positivas é pensar positivo, porque não está nem falando disso. Emoções positivas vêm dessa classificação. E o termo psicologia positiva e psiquiatria positiva vem disso, ser a área da psicologia e da psiquiatria que estuda esse outro polo da vida individual e coletiva. Então, um ponto importante, né, só enfatizando essa questão adaptativa das emoções, que faz muito bem essa sistematização, né, essa classificação, essa autora, Bárbara Fredrickson, ela fez essa teoria do Broaden Build, colocando que as emoções negativas elas têm uma função de maior sobrevivência e maior segurança, e tem uma função, portanto, inclusive a curto prazo. A curto prazo você vê a função das emoções negativas, enquanto as emoções positivas elas teriam um benefício a longo prazo. Óbvio, tem também um benefício a curto prazo, que é a própria sensação prazerosa, mas a longo prazo elas poderiam ampliar a nossa cognição e os nossos comportamentos, ampliando nossos recursos sociais, intelectuais, tentando gerar um funcionamento ótimo, né? Ou um funcionamento melhor. Então seria a função adaptativa. Mas aí eu já coloco, muitas vezes eu trago esse artigo, mas eu até ampliei o artigo para ficar mais visível, que é o artigo de revisão do, não é do Damasio, é da equipe dele, mas ele está lá na jogada, colocando assim, o prazer de escutar uma música triste. Eu trago isso aí para mostrar que é difícil a gente conseguir classificar unidimensionalmente uma emoção como sendo ou isso ou aquilo, ou positiva ou negativa, né? Especialmente se a gente quiser classificar o estímulo que gerou essa emoção, o estímulo ambiental que gerou essa emoção. Por exemplo, uma música triste. Para quem é triste? Depende de quem está percebendo. E aí, nessa revisão sistemática, ela curiosamente coloca que músicas tristes conseguem estimular o nosso centro do prazer, né? Especialmente o nosso núcleo accumbens, e, portanto, dá prazer. Então, veja, um estímulo teoricamente negativo, no sentido de valência de tristeza, né? Que gera tristeza em alguns, pode gerar alegria em outros, ou pelo menos prazer, tanto quanto estímulos prazerosos, estímulos, digamos assim, positivos. Então, é só para mostrar como é difícil, e essa talvez seja uma dificuldade de estudar as emoções, porque a gente não consegue controlar muito bem as emoções, ou pelo menos os estímulos não são tão casados. A gente tem, por exemplo, quando você vai fazer estudo com neuroimagem, ou de algum tipo de exame, digamos assim, da neurociência, se fez uma classificação de figuras que geram estímulos emocionais, tá? Tem um nomezinho que estou me esquecendo aqui na memória, mas eu lembro porque meu doutorado ia ser um estudo de neuroimagem, quer dizer, não ia ter neuroimagem também, das emoções positivas. Acabou não dando certo por causa das parcerias, mas aí eu fiz contato com essa universidade e eu peguei o banco de imagens. É um banco de imagens que está mais ou menos padronizado no sentido de dizer assim, olha, para a maior parte das pessoas, essa figura aqui é uma figura que gera um estímulo tal, é um estímulo de emoções positivas, um estímulo de emoções mais ligadas a prazer. Então tem todo um banco de dados de figuras que para você estudar, enfim, tem vários artigos, você entra em contato com essa faculdade, essa universidade, para poder pegar esse banco de imagem e aí fazer os estudos, tá? Mas quando você está vendo emoções negativas, parece que os estímulos potencialmente negativos, eles são mais compartilhados, né? Os estímulos de medo, eles são mais compartilhados pela espécie, inclusive, né? O medo, por exemplo, de você ser assaltado, né? O medo
estímulos que geram, você vê uma cena de estresse em quase todo mundo, emoções negativas, por exemplo, de você, estímulos que geram, você vê uma cena em quase todo mundo, ou seja, para gerar emoções negativas, são o poder da alegria. Ele faz um resumo de todas as filosofias, não só sobre a felicidade, e aí, na neurociência, a felicidade, a alegria, é meio que colocada como uma coisa só, mas do ponto de vista filosófico e de outras áreas, eles dividem, né, como sendo a alegria algo mais momentâneo e a felicidade algo mais sustentado. Então, a alegria seria mais a emoção e a felicidade seria mais o sentimento, mas isso, para a neurociência, fica muito diluído e tudo se coloca como sendo uma emoção positiva chamada felicidade. Mas nesse livro ele coloca uma coisa interessante. A gente não tem como controlar quando a gente vai ficar alegre. A gente pode imaginar que no aniversário a gente está preparando uma festa, pode imaginar que no casamento a gente vai ficar feliz porque preparou a festa, comprou isso, comprou aquilo outro, chamou todo mundo, mas pode ser que não fique, porque pode ser que a pessoa fique tão tensa que a alegria não chegue. Então a gente pode fazer toda a preparação para a alegria chegar, mas a gente pode talvez não sentir alegria. Então, as emoções não são tão, digamos assim, especialmente as positivas, elas não são tão fáceis de serem eliciadas ou ativadas em um laboratório. Talvez essa seja uma das dificuldades de lidar com elas do ponto de vista científico. Tá? Aí você amplia para teorias bidimensionais, teorias que tentam ver não só a emoção como uma dimensão, mas a gente está falando ainda de classificação dimensional, mas ela tenta ver duas esferas. Então, por exemplo, uma das divisões seria o modelo valência-arousal, né? O que seria arousal? Seria a intensidade da emoção sentida por meio de ativação física inespecífica. O arousal, ou seja, seria o alerta, seria a intensidade, seria uma coisa meio genérica do ponto de vista fisiológico, o quão forte é aquela emoção. Então, o arousal gerado por uma situação pode ser atribuída a outro elemento resultante em uma avaliação qualitativa diferente da situação. O que quer dizer isso? Pode ser que, eles fizeram um experimento, inclusive, bem interessante com isso, pode ser que eu esteja atravessando determinada ponte e essa ponte, sei lá, me dá uma emoção intensa, não uma emoção de medo, mas uma emoção muito intensa, e vamos supor que eu me encontre naquele momento com uma pessoa que eu ame, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu sinta atraída, né? Eu sinto atração. Aí, na verdade, a intensidade da emoção não era nem pela pessoa, era pela situação da ponte, do medo. Mas aí, como estava tudo vindo junto, eu confundi as coisas na minha cabeça e aí juntei uma coisa com a outra, né? E aí, aquela intensidade da emoção, que era atribuída ao estímulo do medo, foi vinculado àquela pessoa como se eu tivesse muita emoção por ela. Então, o arousal seria isso, a intensidade da emoção, e a gente pode, às vezes, digamos assim, atribuir um estímulo a outro, confundir, sei lá, eu posso comer um bolo, o bolo nem é tão gostoso assim, mas além do bolo, eu coloco a lembrança de vovó, de mamãe, né, das pessoas que fizeram aquele bolo e da minha infância. Então, eu coloco estímulos diferentes no mesmo momento e me dá uma intensidade maior, me dá um arousal maior naquela emoção. O arousal é refletido mais nas regiões posteriores dos hemisférios cerebrais direito, tá? Ou do hemisfério cerebral direito. E essa teoria seria a teoria da valência arousal. Então, quem já me viu falando de emoções positivas já viu esse artigo, que é o primeiro artigo de revisão sistemática sobre emoções positivas. E as emoções positivas aqui, ela também pode ser classificada aí como positiva, unidimensional, mas positiva de intensidade, né, de intensidade alta, ou seja, valência arousal, porque o nosso córtex pré-frontal esquerdo estaria mais vinculado às emoções que têm essa valência e essa intensidade mais positiva, e as emoções vinculadas ao córtex pré-frontal direito teriam mais a intensidade negativa, tá? E a valência negativa. Então, a gente teria essa especialização. Esquerdo, positivo, direito, negativo, e a parte posterior do hemisfério direito seria a intensidade, seria o arousal. Outra forma de classificar as emoções seria categorizá-las.
e a gente pode categorizá-las em emoções básicas, que seriam emoções primárias, que seriam aquelas mais inatas, e aí a gente classifica, existem várias classificações, tá certo? Mas essa classificação aí é a classificação mais, digamos assim, consensual, tanto que é por isso que você vai encontrar quase todas elas no Divertidamente. Só não vai encontrar surpresa, porque talvez seja mais difícil de representar. Aí você vai encontrar raiva, que eu acho que é o vermelhinho, o medo, que eu acho que é o magrinho assim, a tristeza, que é aquela azulzinha, né, blue, o nojo, que é aquela menina verde, se não me engano, e a alegria, que é a personagem principal, junto com a tristeza. Então, essa classificação, se a gente fosse juntar a categorização das emoções básicas com a valência e o arousal, né? A gente colocaria aqui, olha, inatamente nós temos um viés para emoções negativas, porque 4 emoções, raiva, medo, tristeza e nojo, são classicamente de valência negativa, são classicamente desprazerosas, são classicamente desagradáveis de serem sentidas. Aí nós temos uma surpresa que seria neutra, e a alegria, que seria a única emoção positiva, ou happiness também, quando a gente coloca, como eu falei já na neurociência, às vezes não se divide muito bem uma da outra. Então a gente teria um viés negativo, e aí a intenção da psicologia positiva seria fazer intencionalmente um viés para esse lado positivo, tá? E surpresa é neutra, mas assim, sei lá, se for uma pessoa muito ansiosa, ela certamente vai ver a surpresa como algo ruim. E se for uma pessoa que gosta mais de novidades, ela vai ver a surpresa como algo bom. Então a surpresa é muito maleável. Como também ela pode intensificar. Ela pode, por exemplo, pode ser uma estratégia que a gente usa na psicologia positiva, eu sempre falo, não ter medo de se alegrar consigo mesmo e de se surpreender, porque o elemento surpresa faz com que a alegria que você sente com você ou pela sua conquista fique mais intenso. Então pode ser tanto naturalmente levada por um lado ou para o outro, como também terapeuticamente estimulado para aumentar e potencializar as emoções positivas, tá? Aí você pode classificar as emoções também em secundárias, terciárias ou emoções complexas, que aí já envolve uma série de outros elementos, como a interpretação cultural. É como se essas emoções básicas fossem mais geneticamente determinadas e as emoções secundárias, terciárias, tivessem uma influência muito da cultura, né, do ambiente que a gente está envolvido. Mais uma vez, esse jogo, né? Genética, ambiente. Inconsciente, consciente, né? Involuntário, voluntário. Algo que vem mais inato, algo que pode ser modificado. Então, por exemplo, medo. Medo é uma emoção compartilhada pelas espécies, mas ansiedade não. Ansiedade já teria uma emoção mais complexa. Por quê? Porque a gente fica ansioso por nada, ou entre aspas, a gente tem uma ansiedade geral. Ou seja, a gente não consegue. Isso é que conceitua a ansiedade. Muitas vezes é uma ansiedade que vem sem um objetivo. Então, o medo tem um objeto. O medo de algo, o medo do predador ou de uma situação, no caso fóbico. E a ansiedade não, é o medo sem objeto, o medo difuso. Nesse sentido, a ansiedade é algo muito mais humano. É até uma coisa que caracteriza o humano, segundo os filósofos, segundo os pensadores antigos. Então, remorso, culpa, vergonha, amor, ciúmes já seriam emoções mais complexas. Motivação e emoção, só para diferenciar que não são a mesma coisa, mas parecem. Por que parecem? Porque motivação e emoção compartilham a raiz semântica moverem. Ou seja, parece que emoção e motivação nos movem, né? Então, elas têm algo de semelhante, mas são coisas diferentes. Outra coisa que pode confundir quando a gente fala de arousal, que é a intensidade, é que arousal seria motivação. Mas motivação é um fenômeno mais persistente. É um fenômeno que persiste de modo mais significativo e constante ao longo do tempo e se relaciona a uma meta. Então, motivação tem mais a ver com aquele meu autodirecionamento, que é um fator, né, de personalidade, um fator do caráter no modelo de Cloninger. Então, tem uma meta que consegue me autodirecionar, isso me motiva. Enquanto o arousal é mais um estado indiferenciado, ou seja, um estado genérico de alerta.
É mais um alerta do organismo. E motivação é uma coisa mais cognitiva, uma coisa mais pensada, digamos assim, que envolve metas, propósitos, objetivos. Tudo isso porque acaba, a gente está falando de tomada, de decidir, né? De colocar a emoção como sendo um papel importante para tomar decisões. Então entra um ponto importante que é a tomada de decisão e a própria regulação emocional. Por quê? Não deixa de aquele reappraisal não deixa de ser uma regulação emocional e não deixa de ser uma tomada de decisão. Eu estou tomando a decisão de modificar o meu estado emocional. E aí é importante entender que existem decisões que são mais simples. Não envolve muita massa encefálica para tomar essa decisão. Mas existem decisões complexas. E quais são essas decisões complexas? Decisões que exigem comparação entre múltiplos desfechos e desfechos de naturezas diferentes. Ou então decisões que deveriam ocorrer em tempos diferentes, mas que precisam ser tomadas ao mesmo tempo. Ou então decisões que você não tem tempo hábil para pensar. Essas são chamadas decisões complexas. E nesses casos, é fundamental o que Antônio Damasio chamou de marcador somático. E a gente vai aprofundar o que seria esse marcador somático. Seriam sensações que marcam uma imagem mental para filtrar opções de maneira rápida e automática, aumentando a precisão e a eficiência do processo de tomada de decisão. Então, o marcador somático influencia a nossa tomada de decisão, teoricamente, para aumentar a eficiência e a precisão dessa decisão a partir de sensações fisiológicas que impregnam a imagem mental que ficamos em determinadas situações. Então, nossas vivências, vamos lá, o que é que são esses estados emocionais? Tá? Esses estados emocionais, a gente pode resumir assim, vivências que a gente tenha geram sensações no nosso corpo. Essas sensações podem ser agradáveis ou desagradáveis. E podem ser, em relação à nossa consciência, podem ser perceptíveis ou não. Mas, de qualquer forma, esse estado somático fica registrado na nossa memória, de alguma maneira, tá? Pelo hipocampo, pela amígdala. E esse estado somático vai ser o marcador somático para tomar a decisão. Então, a gente acaba tendo um banco de informações que é revisitado a partir desses estados somáticos que, então, você tem uma nova situação, essa nova situação faz com que o nosso banco de informação seja revisitado a partir de quê? A partir desses estados somáticos, uma coisa meio intuitiva, né? Uma coisa meio do feeling que a gente está sentindo. Às vezes você tem um certo medo e esse medo veio baseado de uma experiência prévia e esse medo veio de uma forma protetiva ou protetora para a tua vida. E isso você não precisa tomar muito racionalmente a decisão para poder se proteger. Então, isso aí geraria um sistema de qualificação automática de previsões. E aí, basicamente, o livro O Erro de Descartes, de Damasio, é colocando isso porque não é tudo racional, não é tudo cognitivo, friamente falando, mas tem uma emoção ou uma cognição quente que influencia a nossa tomada de decisão muito mais do que a gente imagina. No caso aí, o Damasio estudando situações fisiológicas ou situações saudáveis, e aí a emoção sendo um ajudante para tomar decisões, mas a gente acaba tendo um viés negativo na clínica, porque a gente pega a emoção influenciando negativamente a tomada de decisão. Por quê? Porque ela está muito intensa e está desregulada, então o marcador somático está muito agindo negativamente para a pessoa tomar decisão. Tá? E aí a nossa função seria fazer uma reavaliação disso. Então, as emoções atuariam como marcadores somáticos no processo de tomada de decisão, dando destaque a algumas situações em detrimento a outras, algumas escolhas em detrimento das outras. Então, de certa forma, é a emoção que seria o marcador somático, né? Embora não seja sinônimo, tá? Mas casa muito bem essa visão da emoção valência, arousal, ou seja, a valência positiva ou negativa e intensidade delas, sendo a principal fonte do marcador somático, entendendo a emoção como esse complexo biológico que gera reações fisiológicas em nós, beleza?
Então, regulação emocional, só para enfatizar, as tendências comportamentais automáticas nem sempre se mostram benéficas, é aquilo que eu estava dizendo para a clínica. Por isso, manipular ou manejar. Quando a gente fala na neurociência, e aí quem é terapeuta não gosta muito desse nome chamado controle cognitivo, porque dá a ideia de que a gente tem que controlar. Mas aí você tem que entender o campo que você está estudando. O campo de estudo da neurociência, de fato, fala de controle emocional. Na visão terapêutica, esse controle é mais chamado de manejo, né? Manipulação até não é um termo muito usado na parte terapêutica pelos terapeutas, mas é meio que sinônimo, se a gente consegue mudar a nossa emoção a partir da regulação emocional, a partir de diferentes estratégias. Pela fala, é mais pela reavaliação cognitiva. Tá? Então, esse modelo de regulação emocional, eu queria que ficasse frisado em vocês esse slide. Pode até tirar um print screen aí para ficar guardado na cabeça, porque aí faz um resumo do que eu queria colocar, especialmente fazendo um link com a terapia cognitiva. Tá? Nós temos então a cognição, também pode ser chamada de razão, ou cognição fria. Por outro lado, nós temos a emoção ou cognição quente. Essas duas esferas, elas se influenciam mutuamente. A cognição, razão, cognição fria, teria uma vinculação com o córtex pré-frontal, especialmente o dorso lateral, que tem mais a ver com essa questão cognitiva, e o córtex cingulado. Tá? E essa emoção ou cognição quente, ela teria mais a ver com as áreas límbicas subcorticais, especialmente a amígdala, especialmente o hipocampo, biológica, especialmente através do hipotálamo. E aí, como é que seria essa regulação? A regulação top-down é essa regulação que a gente acaba fazendo muito na terapia cognitiva. É a gente modificar a cognição para de cima para baixo, ou seja, corticalmente para subcorticalmente modificar as nossas emoções. Mas, quando o paciente chega, ele chega regulado de forma bottom-up. Um excesso de emoções desagradáveis influenciando a razão dele, influenciando a cognição dele, gerando inclusive uma série de distorções cognitivas pela regulação bottom-up. Aí a gente fica, às vezes, como terapeuta, achando que a regulação bottom-up é sempre ruim. Por quê? Porque a gente está pegando pessoas que estão adoecidas de uma forma muito intensa e aí acabou fazendo essa associação negativa no sentido de consequência para a vida. Mas é o que acontece com a terceira onda da terapia cognitiva, utilizar a emoção para fazer uma regulação bottom-up, de baixo para cima, ou seja, subcortical para cortical, utilizando a emoção no que a emoção tem de bom, de desfecho, que seria essa ajuda para tomar decisões, seria nessa regulação emocional, seria nessa tomada de decisão baseada no marcador emocional. Aí fica mais fácil de entender, porque a gente agora está juntando neurociência e entender o que a gente está falando na terceira onda da TCC, que não é algo totalmente diferente da terapia cognitiva, se a gente pensa do ponto de vista neurocientífico, a gente consegue entender que tem uma vinculação muito boa, tá? Entre as teorias. Beleza, essa é a parte mais importante, a parte que mais tem a ver com a nossa ideia de trazer uma fisiopatologia para os transtornos mentais, um entendimento neurocientífico de uma abordagem psicoterapêutica, mas aí eu vou enfatizar agora uma coisa mais localizacionista, algumas áreas mais importantes que seriam subespecializadas para determinadas funções, tá? Então, a primeira delas, a amígdala, nessa região aí que eu estou mostrando, que é localizada profundamente, ou seja, medialmente, nos lobos temporais. O lobo temporal tem uma parte mais nova, que seria a parte mais lateral dele, e a parte mais medial é a parte mais antiga, especialmente no caso a amígdala e o hipocampo. Então, são áreas subcorticais. Tá? Basicamente, a amígdala ela é fundamental para o processamento de estímulos emocionais relevantes. Qualquer valência, esse é um dado importante. Quando a gente fez aquele artigo das emoções positivas, eu estudei e percebi que a amígdala ela não se mostra apenas relevante para as emoções de medo. Ela é especialmente desenvolvida para a ativação da questão do medo,
pela questão da sobrevivência, mas qualquer tipo de valência, ou seja, qualquer estímulo emocional relevante, qualquer que seja a valência dele, nojo, tristeza, alegria, surpresa, vai estar envolvendo a amígdala. É como se a amígdala fosse uma maestrina ali no início da formação das emoções, tá? E aí a informação chega para a amígdala por duas vias. Uma forma mais rápida, que é uma informação mais grosseira, menos refinada, que vem através do tálamo, ou seja, mais de baixo para cima, tá? Ou seja, perifericamente para cima. E outra informação que também vem, porque aí, no caso, vamos supor, você tem um estímulo de fora, aí vem do teu corpo alguém que te toca, e aí esse estímulo entra na amígdala a partir do tálamo, e você vai lançar uma via para o córtex pré-frontal, mas você vai receber outra via do córtex pré-frontal. E é por isso que eu estou colocando, a via também, a informação também chega de forma lenta, mas é uma informação mais refinada. Por quê? Porque sai de áreas corticais. Então é uma informação mais refinada. Quer seja de uma reavaliação do fato, ou quer seja de uma lembrança que você está tendo, e essa lembrança está ativando a tua amígdala. A amígdala, ela faz várias projeções, aí eu coloquei a ênfase nas projeções vinculadas aos estados afetivos, e aí eu enfatizo isso aí, para a gente poder entender digamos assim, a materialidade das queixas ansiosas dos nossos pacientes, ou a corporeidade dessas queixas. Então, quando a pessoa vem dizendo que está sentindo uma opressão no peito, ela de fato está sentindo uma opressão no peito. Por quê? Porque a amígdala, hiperreativa no estado ansioso, vai estar levando estímulos para o núcleo parabraquial na ponte e, consequentemente, gerando respostas respiratórias. Quando ela está dizendo que está com o coração acelerado, quando ela está dizendo que está com uma série de alterações autonômicas que você pode ver lá nos sintomas ansiosos mais físicos, ela está sentindo de fato. Por quê? Porque a amígdala está estimulando muito os locos cerúleos, uma região formadora de noradrenalina, e isso aí vai estar influenciando todo o sistema nervoso autonômico. Quando a gente vai vendo as repercussões, especialmente a longo prazo, endócrinas, né, e metabólicas da ansiedade, você vai ter também, porque o hipotálamo vai estar sendo alterado. Quando você vai ter aquela sensação de inquietação, ou de fato uma inquietação ou uma paralisia, é porque de fato a amígdala está lançando projeções para a substância cinzenta periaquedutal do mesencéfalo, dando essa resposta motora. E quando a pessoa está tendo a sensação de medo, por quê? Porque a amígdala está jogando lá para o córtex cingulado anterior e o córtex pré-frontal órbito-frontal. Então, só em você explicar isso para o paciente, só em você entender isso, você dá uma credibilidade maior ao sintoma. O paciente sente uma credibilidade maior de que aquilo que ele está dizendo tem uma base, uma corporeidade, não é uma coisa que ele está apenas imaginando no sentido de não ter uma vivência. Ele está sentindo isso porque você tem uma repercussão sistêmica. Eu estou colocando só as projeções mais vinculadas aos estados afetivos, que são os mais importantes para a gente na psiquiatria, da amígdala. Aí vem a ínsula. A ínsula é uma região, é um lobo, né? Você tem lá os 4 lobos principais: frontal, parietal, temporal, occipital, e o 5º lobo, que é a ínsula, que fica lá escondidinho no interior do sulco lateral, esse do sulco lateral sendo aberto aí pelas essas espátulas, e é uma região, portanto, cortical, tá? Ela recebe informações interoceptivas, ou seja, relativas ao nosso estado interno do corpo. E ela tem uma grande conectividade com o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado. Para quê? Para poder ter essas conexões de interocepção e regiões associativas no córtex pré-frontal, tá? E ela está muito associada, ela é um pouco mais especializada. Enquanto a amígdala se especializa muito no medo, mas ela é acionada por qualquer tipo de emoção, a ínsula, ela é sobretudo acionada por nojo ou repulsa, tanto do ponto de vista literal, o nojo mesmo literal de um alimento, de algum estímulo mais físico, como uma questão moral.
essa pessoa me dá nojo, essa pessoa me dá uma repulsa. É a ínsula que está sendo acionada aí, tá bom? Córtex pré-frontal, como falei, o nauta, ele basicamente vai dizer que talvez o córtex pré-frontal seja a maior ou talvez a única representatividade neocortical do sistema límbico. Tá? É uma zona heteromodal terciária. Isso aí é só para a gente tem várias áreas do nosso cérebro que são associativas, que associam estímulos com os outros. E aí, quando você tem áreas muito complexas, você tem heteromodal, porque você tem vários tipos de estímulos, né? E são associações terciárias. Então, é uma área muito complexa. Você tem uma imensa quantidade de conexões córtico-corticais, ou seja, entre o próprio córtex, entre áreas diferentes do córtex, e entre o córtex e áreas subcorticais, tá? Então, veja a quantidade de funções. Funções executivas, cognição social, pensamento autodirecionado, regulação das emoções via top-down, um reforço no comportamento, uma tomada de decisão, aprendizado implícito, memória de trabalho e por aí vai. Então, é uma infinidade de funções, mas vejam que são todas funções muito complexas, muito nobres, que estão basicamente alteradas em transtornos psiquiátricos. Por isso que o córtex pré-frontal é o principal representante ali da lesão que o Phineas Gage sofreu. E aí você tem várias divisões. Se você for aprofundar muito neurociência, você vai ver que essa divisão que eu vou trazer, ela não é respeitada pela natureza, mas especialmente você tem três grandes áreas do córtex pré-frontal. A área chamada ventromedial, né? Vou mostrar figuras aqui, fica mais fácil. Ventromedial seria essa daqui, então ela fica mais medial e na parte anterior. Você teria o córtex órbito-frontal e o córtex dorsolateral. Então, o ventromedial ele está em íntima relação com o giro do cíngulo e o cingulado anterior, então ele é fundamental para a regulação das emoções. O órbito frontal ele tem uma função muito grande na questão dos impulsos, e por isso está muito afetado no toque. E o dorso lateral, ele teria uma maior especialização na questão cognitiva, inclusive de funções cognitivas, de atenção também. Tá? Só para vocês saberem, essa seria a divisão mais funcional, digamos assim, mas se a gente pegar uma divisão anatômica, você teria lá outras divisões, tá? Baseada nos giros, o giro pré-central. Então, o córtex pré-frontal seria essa região daqui, anterior ao pré-central, certo? Você tem o sulco central, aí você tem o giro pós-central e o giro pré-central. Esse pré-central é até uma parte mais motora, seria a parte motora do lobo frontal. Então, o lobo frontal ele vem desse giro central para frente, aí tem essa regiãozinha motora, bem importante, mas toda essa região pré-frontal, ela é basicamente comportamental e emocional. Deixa eu botar a bateria. Tá acabando. O córtex cingulado, ele basicamente é localizado em cima do corpo caloso. Então, o corpo caloso é a principal comissura, né, que liga os hemisférios cerebrais. E em cima dele você tem, arqueando ele, o giro cingulado, ou o córtex cingulado. Né? É chamado giro do cíngulo, giro cingulado, onde você tem um córtex cingulado. Já falei a localização. E aí você tem as divisões que não são muito... vai variar um pouco de livro para livro, mas eu trouxe essa que é mais atual. Porque antigamente se dividia o córtex cingulado em anterior e posterior. Só que se subdividiu o córtex cingulado anterior. Então, o córtex cingulado anterior ele foi subdividido em córtex cingulado anterior e médio. Então, você tem aqui a região pré-frontal, você tem um córtex cingulado anterior, o córtex cingulado médio e o córtex cingulado posterior. Tá? Então, isso aqui é o joelho do corpo caloso e aqui o esplênio do corpo caloso. Você também teria outra região que seria o córtex cingulado retroesplenial. Então, o cingulado anterior, você tem uma região subgenual, que seria embaixo, né, do joelho do corpo caloso, e uma região pré-genual, que seria aqui na frente.
tá? Córtex cingulado posterior, ele se dividiu em córtex cingulado posterior, aí você pode chamar a parte, subdividir, mas aí é mais filigrana, não vale muito a pena, e o córtex cingulado retroesplenial, que seria aqui ao lado do esplênio, né? Margeando o esplênio do corpo caloso. Vamos lá, o córtex cingulado anterior. Ele basicamente ele filtra e controla a relação entre o sistema límbico e as partes autonômicas do sistema nervoso. Então é como se ele fosse o filtro, porque ele está numa localização estratégica, né? Entre o córtex pré-frontal e as outras regiões do sistema límbico. Então ele está ligado à detecção de erros, ele está ligado à apreciação e à expressão das emoções, e ele tem ligações recíprocas com quem? Com o ventro medial, especialmente, com o órbito frontal, com os gânglios da base, com a amígdala e com o tálamo. Ele está muito vinculado à amígdala e também tem projeções diretas ao tálamo, tá? E ele está muito afetado na depressão. A depressão, estados depressivos, tem bastante alteração no córtex cingulado anterior, como um todo, mas alguns colocam que, sobretudo, o subgenual, mas é como um todo. Então, o pré-genual, que seria um pouco mais em cima, ele está envolvido na sensação das emoções, especialmente as emoções positivas, no armazenamento de aspectos emocionais da memória, especialmente no caso o medo, na tomada de decisão baseado em recompensa, ou seja, em dopamina, em prazer, e também na empatia pela dor alheia, tá? Agora, uma empatia mais cognitiva, o cingulado anterior, mais entender a dor alheia. E o subgenual, ele está envolvido na sensação das emoções, mas o pré-genual é positiva e o subgenual mais a tristeza. Por isso que eu falei que se você quiser subdividir onde está mais localizado no cingulado, né? Não é onde a depressão está localizada, mas no cingulado, seria no cingulado subgenual, porque está mais vinculado às emoções de tristeza e também vinculado no controle do sistema nervoso autonômico. Então percebe que os córtex cingulado anterior, de uma ou de outra forma, ele está mais vinculado a emoções e a comportamentos, mas no sentido mais complexo, de tomada de decisão e de empatia. Já o cingulado médio, ele está mais vinculado a uma função motora, tá? Por quê? Porque ele lança muitas projeções para áreas motoras, núcleo rubro, putamen, núcleo pontino, a medula espinhal e a área motora suplementar. Então, ele também está envolvido em aspectos dolorosos da empatia, né? Mas aí é você sentir de fato a dor alheia, cingulado anterior pré-genual, entender a dor alheia, e o cingulado medial, sentir a dor alheia. Tá? É muito envolvido no toque, dá para entender também por quê, porque está mais vinculado à questão motora, vinculado inclusive a alguns gânglios da base, como o toque também está, lá o circuito que está vinculado mais ao toque. E aí você pode subdividir. A parte anterior do cingulado está vinculado, o cingulado médio está vinculado à detecção de erros, determinando o melhor custo-benefício, e a parte posterior vinculado mais a respostas motoras músculo-esqueléticas aos estímulos emocionais, tá? Especialmente resposta de retirada a um estímulo doloroso. Se a gente pegar o cingulado posterior, ele tem vinculação mais com outras áreas. Por exemplo, ele se liga pouco à amígdala e se liga mais ao hipocampo. Então, ele é bastante vinculado aos circuitos de movimento sacádicos. O movimento sacádico é um tipo de movimento dos olhos e alguns movimentos que aparecem, e a gente estuda mais isso na neurologia, então não é muito útil para a gente aqui na psiquiatria. Para a gente, teria mais vinculação a essa questão de localização dos sons, armazenamento de memórias autobiográficas, orientação visoespacial, tá certo? E o que é interessante, ele parece estar menos ativado quando há um desejo sexual, ou seja, mais físico, ou um desejo amoroso. Tá? Quando você está desejando mais a pessoa, ele está mais desativado. E como ele está vinculado a memórias autobiográficas, juntamente com o hipocampo, né, ele trabalha junto mais com o hipocampo, até talvez pela localização ali, anatômica, ele parece também estar alterado precocemente na demência de Alzheimer. Então, anterior, emoções e decisões complexas, médio, questões mais motoras, mesmo físicas, e posterior, mais vinculado a memórias, tá? A memórias autobiográficas, aos sons, e aí você lembra da demência de Alzheimer. O médio, o toque, e o anterior, a depressão. O cingulado retroesplenial, ele
assim, para a gente vai ter mais importância porque ele faz parte, junto com o cingulado posterior, do chamado Default Mode Network, que a gente vai falar no finalzinho agora, especialmente estando ativado no Resting State, ou seja, quando a gente não está fazendo nada, não está fazendo nenhuma atividade direcionada a objetos, a gente tem o Mind Wanderer, que seria assim, o estado de pensamento basal, tá? E aí, quanto maior a nossa mente, quanto mais a nossa mente divaga, o que não é muito bom, porque o Mind Wanderer não necessariamente é uma coisa positiva, muitas vezes está vinculado a ruminações, mais ativado está o cingulado retroespinhal e o posterior também, tá? Beleza. Só para mostrar que memórias associadas a emoções fortes parecem vir ao cingulado posterior, a consciência a partir do cingulado posterior e do retroespinhal. Tá? Por quê? Porque vem do hipocampo, né? Vem do hipocampo, passa pelo retroespinhal, pelo cingulado posterior e vai até o cingulado anterior. O hipocampo é uma coisa complexa demais, mas eu vou querer enfatizar alguns pontos importantes. Já enfatizei a localização quando falei da amígdala. Vou enfatizar que ela tem uma íntima relação funcional e anatômica com a amígdala, como a gente está vendo aqui nesse esquema. Ela tem uma posição central no sistema límbico e é importantíssimo para processamentos cognitivos. A gente lembra muito de memória, mas emoções também, tá? E lembrar que a acetilcolina desempenha um importante papel. Então, só para vocês verem que ela tem aferências, ou seja, ela recebe estímulos dessas áreas todas aqui do tronco encefálico. Esses aqui são os núcleos monoaminérgicos, área tegmentar ventral, dopamina, núcleo da RAF, serotonina, locus cerúleus, noradrenalina, do tronco encefálico, projeta diretamente para o hipocampo, córtex visual, córtex auditivo, córtex somatosensorial associativo, vai também para o hipocampo a partir do córtex entorrenal. A própria amígdala também direciona para o hipocampo, e o hipocampo acaba gerando projeções para a amígdala diretamente, ou então para o hipotálamo. São as principais áreas de projeção, amígdala e hipotálamo, e o septum também, mas especialmente essas duas aqui. Tá? Bem, essas são as áreas principais das emoções, só que eu queria terminar em relação às áreas falando das redes neurais de larga escala, né? Uma coisa que a gente foi percebendo é que essas áreas não trabalham sozinhas, elas trabalham interconectadas, aí chama assim, redes neurais de larga escala, regiões diferentes que estão vinculadas em uma função. E aí eu vou falar basicamente de três redes. A rede de saliência, que são estruturas emocionais, estruturas relacionadas à regulação emocional e à motivação. Aí você tem aí o córtex cingulado anterior tendo um papel central. O que é que esse aqui faz? A saliência, basicamente, deixa eu ver se eu coloco alguma outra coisa, mas a saliência, basicamente, vai dar maior saliência, ou seja, maior importância a determinados estímulos e dá menor saliência a outros, ou melhor importância. Por que isso é importante dizer? Porque parece que, por exemplo, na esquizofrenia, o fenômeno de alucinação ou até de delírios é porque essa rede de saliência está alterada e aí a gente não consegue filtrar muito bem quais são os estímulos mais importantes e aí parece que tudo vem na cabeça e se misturam os estímulos, tá? Então, o cingulado anterior tem um papel central, você tem esses dois circuitos, o córtico límbicos e o fronto insulares, que tem essas áreas que eu acho que não... Eu queria enfatizar, era isso com vocês. Queria enfatizar essa rede de modo padrão, que aí sim, é aquilo que eu estava falando do Mind Wanderer, quando estava falando do retroespinhal. Por quê? Porque você vai ter o córtex cingulado posterior, junto com o retroespinhal, o córtex pré-frontal ventromedial, uma área chamada pré-cúneus, que é fundamental para a gente estar com o nível de vigilância da consciência e também com o nível de consciência nos seus estados qualitativos, e o lobo temporal médio. Então, essas regiões, elas fazem o Default Mode Network, que é basicamente o que? Elas são desativadas quando o indivíduo dirige a atenção para o meio ambiente externo ou para a execução de tarefas. Então, quando a gente não está direcionado a atenção para nenhum canto, a gente tem uma rede de modo padrão que tem um resting state. Quanto maior esse resting state, muito elevado,
parece que a nossa mente fica vagando muito, seria o mind wander, seria vagar demais a mente, seria ruminar, no caso dos quadros mais patológicos. E aí o que é curioso é que o mindfulness faz com que esse default mode, essa rede de modo padrão, fique menos ativado e a gente consiga ter uma atenção mais seletiva no que a gente quer. Tá? Outra coisa é que ela aumenta a atividade também em emoções e informações que são relacionadas ao self, relacionadas a si mesmo. E outra rede seria a rede executiva central, que seria mais para o córtex pré-frontal dorsolateral, o parietal lateral e o cingulado anterior, tá? São mais ancorados nessas áreas aí. E basicamente é o quê? Manutenção e manipulação de informações ativas, permitindo resolução de problemas e tomada de decisão, e assim a capacidade de appraisal, ou seja, aquilo que a gente estava falando de forma genérica, tem redes de execução padrão, ou melhor, redes executivas centrais que estão vinculadas à tomada de decisões, a funções executivas, ou seja, você não tem uma área única que atua para fazer tudo aquilo, parece que age em redes, age em circuitaria, tá? E aí eu queria fazer uma breve correlação com esse último slide aqui, para dentro do esquema de terapia cognitiva, para poder acabar, como eu falei para a Letícia, mais ou menos 9 horas, acho que mais 2 minutos aí, Letícia. Eu já fui encaixando as coisas ali, mas vamos lá. Tem a situação pode desencadear um pensamento, uma emoção, ou uma resposta fisiológica, ou um comportamento. Se a gente fizer uma visão mais neurocientífica, a gente já vai perceber que essa resposta fisiológica ela anda muito junto com as emoções. Mas aqui na terapia cognitiva, a gente vai dar essa questão das emoções, mais a parte assim de medo, sabe? Essa questão de taquicardia, ou seja, as reações fisiológicas associadas às emoções, a gente vai deixar em outro quadradinho, embora neurocientificamente falando, elas viriam juntas, porque a emoção está vinculado à reação fisiológica. Mas aí já vem a primeira divisão. E essa emoção pode ser também chamada de sentimento, ou, por exemplo, Léo, mas amor seria um sentimento. Mas para a neurociência seria uma emoção terciária ou secundária, uma emoção complexa, ou um emotional feelings. Os termos são complexos, não são unânimes. Tá? Então pode ser aí emoção, pode ser sentimento. Por quê? Porque a gente vai dar espaço para poder justamente ficar focado nesses estados emocionais básicos, medo, raiva, alegria, tristeza, nojo, surpresa, como também os estados emocionais mais complexos, ciúmes, ansiedade, né? Ressentimento, ou seja, vergonha, culpa, essas emoções mais complexas também entram nas emoções, porque não são só as emoções primárias, as emoções complexas, ou a gente pode chamar de sentimentos, tá? E aí os pensamentos automáticos, você já começa a delinear. Isso aqui é uma coisa mais assim, mais subcortical. Se eu entro com amor, se eu entro com culpa, se eu entro com essas outras emoções mais complexas, eu também estou entrando com áreas corticais. Mas para facilitar na terapia, eu vou falar que as emoções eu estarei lidando mais com áreas subcorticais, ou seja, mais amigdalianas, mais hipocampais, tá certo? E os pensamentos automáticos, aí sim eu estou lidando com áreas mais corticais, quer seja córtex pré-frontal, quer seja cingulado anterior. Por que estou dizendo isso? Porque quando eu ajo com uma medicação, a medicação ela não vai agir diretamente no córtex pré-frontal, ela age, sobretudo, nos sistemas subcorticais geradores das emoções. E aí, como, por exemplo, a minha amígdala está hiperativada na ansiedade, eu vou deixar ela mais normoreativa, consequentemente, eu vou gerar menos pensamentos. Por quê? Porque eu vou fazer uma regulação bottom-up, de baixo para cima, fazendo com que meu pensamento pense menos, que eu divague menos, que eu me culpe menos através do pensamento, porque minhas emoções estão mais manejadas, estão mais controladas. É uma regulação, basicamente, o que as medicações fazem, elas fazem uma regulação bottom-up, pegando um pouco da neurociência, só que uma regulação bottom-up mais, digamos assim, externa, né? De fora para dentro. Se eu estiver atuando com o benzodiazepínico, aí isso que eu estou falando já é um pouco diferente, porque eu vou estar agindo tanto nas áreas subcorticais, como também perifericamente, porque eu estou usando lá o Rivotril,
o diazepam, e ele, como relaxante muscular, ele também vai atuar nos sintomas fisiológicos, tá? Mas veja que a terapia entra justamente para o quê? Para fazer uma reavaliação dos pensamentos, conhecer o pensamento, fazer um appraisal. Primeiro ponto é fazer uma appraisal, ou seja, uma avaliação do que eu estou sentindo, do que eu estou sentindo emocionalmente, do que eu estou sentindo fisicamente e também do que eu estou pensando. Mas aí eu falo sempre para o paciente, eu vou estar com a terapia atuando aqui. Se eu estiver fazendo outro tipo de terapia, sei lá, uma terapia mais corpórea, uma meditação, uma yoga, alguma coisa, eu posso também atuar nas reações fisiológicas. Quando eu estou na respiração, eu atuo na questão fisiológica. Quando eu faço uma técnica comportamental, eu basicamente estou agindo aqui no comportamento para essa regulação emocional acontecer. Então, regulação emocional não é só por reavaliação cognitiva, é porque a reavaliação cognitiva é uma das mais usadas, mas eu posso regular as emoções por outras áreas, por outras aferências, tá? Quando eu estou falando de comportamento, de segurança, eu estou falando aquela toda complexo, né? Por exemplo, córtex com o lado medial, que faz com que eu faça um comportamento, córtex pré-frontal, que faz com que automaticamente eu tenha aquelas tomadas de decisão. Mas quando eu falo de pressupostos subjacentes, eu também estou falando de cognição, só que é uma cognição mais profunda. Enquanto a cognição do pensamento automático é uma cognição que fica mais fácil de visualizar, a cognição do pressuposto subjacente ela é mais profunda, ela é mais inconsciente, embora não o inconsciente psicanalítico, né? O inconsciente no sentido de ser mais difícil de detectar. E as crenças nucleares, eu já entro na coisa mais profunda ainda, por quê? Porque eu entro com memórias, eu entro mais com o hipocampo. Então, eu entro com memórias autobiográficas, por isso que é relevantíssimo falar de dados da infância para entender como essas memórias autobiográficas em relação a mim mesmo, em relação ao mundo, foram construídas. Porque eu estou falando de memórias que foram construídas e, em última análise, quando eu estou, digamos assim, trazendo à tona essas memórias, eu estou fazendo com que eu reavalie essas memórias num ambiente controlado a partir da transferência, da conta transferência e a partir de técnicas no ambiente controlado. Isso vai ter bastante implicação quando eu estou falando de TEPT no futuro. Mas eu acho que seria isso. Livro. Basicamente, pessoal, os artigos que eu citei, mas esses livros aqui, tá? Inclusive, esse livro aqui, nosso, o capítulo dele de emoções, tanto as emoções em geral, quanto as emoções positivas, quanto a personalidade e a parte da neurobiologia dos transtornos mentais, ou etiopatogenia do transtorno mental, eles estão bem resumidos assim. Esses aqui já são um pouco mais aprofundados, mas basicamente seria isso.